Agora nós vamos convidar, ela já está aqui, não é? A nossa querida professora doutora Aparecida Praeiro dos Santos. Ela vai falar das técnicas de medicina chinesa, de não agulhamento, no tratamento de dores e insônia. E, só um minutinho que eu vou fazer a devida apresentação da professora doutora Cida, que é fisioterapeuta e acupunturista. Ela é especialista em doenças neuromusculares, docente na área de saúde e educação e ensino superior e membro voluntário da Associação Procura da Ela. Cida, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estar aqui ainda, né? Vocês estão aqui desde cedinho, com tantas atividades, né? Tanta coisa para fazer. Então, quero agradecer a vocês estarem aqui. Nós temos aqui familiares, né? Cuidadores. Temos familiares, cuidadores? Temos. E os profissionais também, os nossos amigos, pacientes. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui. E a gente vai mudar um pouquinho, né, mais ou menos como é que a gente seguiu até aqui. Então eu vou precisar que a gente dê uma paradinha, só para a gente começar a dar uma diminuída, né, na nossa circulação interna, né, no nosso movimento, né, para que a gente possa devagar ir sentindo, para quem é cuidador, quem é profissional, quem é o paciente, para a gente ir sentindo o que a gente vai falar depois, tá? Por quê? Porque às vezes não dá para quem está hoje aqui, né, no encontro, necessariamente não são todos que estarão amanhã, mas pelo menos para sair um pouquinho daqui e levar a técnica, né, para onde a gente estiver, tá bom? Porque como nós vamos falar de técnicas de medicina chinesa que é sem agulhamento, o profissional, o paciente, né, ou o cuidador pode fazer. A gente veio passando aí há anos, aí junto com a equipe da Procura, e vendo que, às vezes, na pandemia, no celular, com o pessoal lá de Manaus, lá do fundo, lá que mora lá na Palafita, eles precisam de atendimento e, às vezes, não tem agulha, não tem acupunturista. Como é que a gente faz isso acontecer? Então, a gente vai pensando nisso. A gente vai passando por esses momentos com os colegas e a gente vai vendo que a gente precisa trazer técnicas, que a gente consiga usar o celular, que a gente consiga usar qualquer recurso que possa chegar aonde o paciente, o profissional e o cuidador estejam. Então, a gente foi aprimorando as técnicas que existem de medicina chinesa e isso já é natural. O que vocês vão ter aqui não é nada de crença, não é nada de que eu acho, é uma medicina milenar. Que a gente que está aqui no Ocidente é que precisa aprender a pensar diferente e trazer essas técnicas para mais próximo da gente. É uma medicina consagrada há pelo menos 4.000 anos, onde a nossa medicina só tem 60 anos. Então é algo que a gente precisa abrir os olhos, trazer para a gente, e a gente tem evidências, e a gente tem cuidado, e a gente tem a integridade de tratar o paciente presencial ou à distância com essa medicina, sem dúvida nenhuma, tá bom? Então agora a gente dá uma paradinha. A gente vai relaxando o nosso interior. O que é isso? A gente vai perceber o ambiente. A gente vai simplesmente se conectar com a gente mesmo. Dá uma parada, esquece um pouco que isso aqui é um encontro, nada disso. Para, né? Para um pouco. Simplesmente respire do seu jeito, do seu modo. Aonde você deixa essa respiração fluir tranquilamente. Tá? Respira, solta. Se tiver alguma musculatura agora do corpo sentado, deitado, sente largar, larga, deixa e larga, tá? Mente plena, tranquilamente, não tem que tirar nada da mente, não tem que ver nada de placa branca, azul, é simplesmente respirar. Sentir o ar entrando, soltar pela boca. E perceber aonde você está, sentado, teu corpo, notar teu batimento cardíaco, colocar a mão próximo do coração, a gente sentir nosso corpo, nossa temperatura, tá bom?
Devagarinho agora vai colocando a respiração, trazendo o ar para dentro de você. Sente teu pulmão, teu corpo. Imagina tua respiração, o teu ar, indo para a região da barriga, para baixo do umbigo. Traz o ar. Coloque embaixo na barriga, ao invés de colocar o ar só para o pulmão. Aqui embaixo. Solta devagar, sem esforço. Só sentindo. Permite sentir a música um pouquinho, deixando entrar no teu coração, teu ouvido, tua mente. Esquece um pouco. Respira. Sente os seus pés agora, tocando o chão. Vai reparando tuas pernas, como elas estão. Se tiver alguma musculatura rígida, ainda tensa, solta. Relaxa. Respira. Pode colocar a mão na região do coração, sentir como está esse batimento, se está forte, está alto. Se seu corpo está quente, se tem algum lado mais frio, a mão mais fria ou mais quente. Respira. Nesse momento, vai sentindo o seu corpo mais leve, relaxado. E trazendo uma alegria bem sutil no seu coração, uma leveza. Respira e só mantém. Mantém. Agora você está protegido, não se preocupe com nada, está tudo certo. Só respire, traga para dentro de você uma energia de saúde, de tranquilidade, onde a sua mente pode estar segura de tudo, você está pleno. Fique bem. Sinta seu coração novamente. Veja se você está desacelerando um pouquinho. Vai ficando mais calmo. Toca seu corpo, sua perna.
Pode tocar com a mente também, perceber seu corpo com a mente. Traz o ar para dentro do seu pulmão, inspira, solta, devagar. Agora, nesse momento, vá sentindo paz por tudo que você tem, por tudo que você não tem. Vá sentindo gratidão da sua maneira e respira. Vai soltando. Pensa nos alimentos que você recebeu, no lar que você tem, em tudo que você foi protegido hoje, que não chegou até você. E seja grato, trazendo para dentro de você essa gratidão e essa alegria. Vá se locomovendo pela mente até a sua casa. Repare como estão as coisas. E veja tudo fluindo bem. Mesmo que em algum momento isso não esteja. As relações se melhorando, um ambiente gostoso, uma luz que acalma, saúde. Veja as pessoas do seu relacionamento bem, saudáveis, com o coração alegre, a mente feliz, corpo sadio. Vá pensando em tudo que você conquistou, quem você é, tudo que você já superou, as suas escolhas e a beleza que existe dentro do seu ser. Quantas coisas você já superou para chegar até aqui? Quantas escolhas você fez? Passou por tudo isso. Chegou nesse momento íntegro, fazendo o melhor que você pôde para você e para todos. Por isso, alegria plena. Um lar bendito e abençoado. O que não está em nossas mãos, já está tudo bem. E o que tivermos que fazer, faremos. Manter-se pleno, receber. Ser grato e seguir. Seu momento agora.
Momento de tomar as decisões, as mudanças de planos que aconteçam conforme tem que ser melhor a todos que estiverem com você também. Traz o ar agora, respira, solta devagar. Toca novamente seu corpo, ele que te fez chegar até aqui, ser quem você é. Agradeça as suas células, seus órgãos, seu sangue, por tudo que fizerem que você nem percebeu. Pelos alimentos que nutriram teu corpo, por toda a circulação que manteve teus órgãos vitais e plenos. Respira e solta. Devagarinho vai abrindo os olhos. Percebendo o quanto somos plenos e estamos aqui bem. Estamos todos bem. Vamos lá, vamos falar da gente. Quem somos nós? Esse ser maravilhoso. É ou não é? Que pode fazer grandes transformações diante de tudo que nós temos que não está no nosso controle. Nossos órgãos, nossas vísceras, nosso sangue, batimento cardíaco. Ninguém controla. Não sabemos quanto está a nossa pressão arterial, nossos triglicérides. Não sabemos nada disso. Mas todos nós estamos aqui. Bem. Trabalhar com pontos da medicina chinesa ou de qualquer outra área, sem agulha, que possa aliviar uma dor, que possa melhorar o nosso sono e qualquer outro sintoma, é o que nós temos que ensinar, a aprender e levar, aonde a gente estiver. Profissionais, pacientes, cuidadores, todo mundo. Porque nós somos tudo isso e muito mais. A capacidade que a gente tem de se relacionar com o próximo é porque nós temos corpo para isso e mente. A gente não tem outra maneira de chegar até o outro se não for pela matéria. O corpo precisa ir. A presença é importante. Seja ela, hoje em dia, em relacionamentos virtuais, em contatos virtuais, ou presencial. Tem que ter alguém ali, não é só uma voz, não é só uma imagem. Existe uma pessoa por trás daquilo, não é ou não é? Hoje, a inteligência artificial existe, mas alguém está por trás fazendo tudo aquilo. Então, nós precisamos saber que nós somos um ser humano bio. Temos matéria, corpo para isso. Psico, porque nós estamos trabalhando também nossa mente, nossa capacidade de criação e de atuar. Então, nossa mente. E social, porque nós não vivemos sem interação. Tem como ver. Veja o que a gente passou pela Covid. Em algum momento que a gente ficou em casa, a gente ficou totalmente feliz? Toda a nossa vida estava plena? Tudo está tudo bem? Por mais que a gente tivesse tudo lá de material para nos nutrir, para nos dar as condições de estar ali, as relações sociais, até hoje, nós estamos recebendo pessoas para que possamos tratar. Faz diferença o contato social, não é? Então, as relações sociais faz parte da condição humana. Por isso é que nós não temos como nos desvencilhar do ambiente. Então, quando a gente sente o nosso corpo, se permite estar aqui, mas de maneira que a gente não se esqueça de nós,
a gente interage, está com o outro, mas temos que nos manter íntegros. Porque o ambiente também nos transforma. Causa doenças e melhora a saúde. A relação nossa é assim, biológica, psicológica e social com o ambiente. Isso é importante a gente saber por quê. Porque ninguém está aqui criado do nada. Independente do que cada um acredite, temos uma criação. A relação que nós fazemos com o nosso divino vai direcionar a saúde ou a doença. Isso é comprovado. A gente passa no Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração, e a gente vê o quanto de pacientes internados com infarto, e quando a gente vai ver, qual é a recomendação da equipe médica para a recuperação melhor de um quadro desse e evitar o próximo à internação. Pare um pouco. Descanse, não só trabalhe. Relaxe um pouco, sua vida precisa parar. Um médico que a gente fala, poxa vida, um médico falando disso, relaxe, reflita, medite. A meditação é uma técnica hoje dentro dos hospitais para pessoas que estão recuperando de infartos. Por quê? Por que parar um pouco? Porque a gente se acelera demais. Não tem como ser assim. Então, se ligar ao que é nosso divino evita novos infartos, segundo algumas publicações científicas. E é só o coração? Muitas doenças ligadas ao fígado, Covid ligada ao rim. Então, a gente vai falar, o que tem a ver tudo, porque só pela medicina chinesa se explica algumas coisas. Porque estão há 4.000 anos antes. Já tem histórico para pensar por que uma doença hoje, que a gente vê que é uma pandemia, uma epidemia, é causada por frio. Como evitar um quadro de Covid? Aquecendo a pessoa. É simples? Não é. Cada um vai desenvolver uma coisa, de uma forma, de uma maneira. Mas é a relação que a pessoa tem com a vida dela que vai dizer quais são os sintomas que ela tem antes dela ser afetada por uma doença. Percebam, nosso comportamento se não leva a uma doença na sequência. Gastrite, qual que é o seu comportamento que antecede a isso? Insônia, qual que é o comportamento que antecede a isso? Diarreia, constipação, verifique seu comportamento antes. Claro que existem as causas que são externas, alguma coisa que eu comi, um aborrecimento que eu passei, mas é o que eu faço com isso que vai direcionar a cura ou a doença. Isso é comprovação científica. Portanto, a relação que a gente faz conosco mesmo é a capacidade que a gente chama de mística, que é transcender a razão, ou seja, parar de pensar exatamente como todo mundo, verificar que a espontaneidade, solidariedade, gentileza melhora quadros de infarto, recupera pessoas no início do câncer. Diarreias se resolvem, às vezes, com um abraço da pessoa certa, como outras constipações exatamente acontecem porque eu não gosto daquele ser. Que ele lá me tira do sério. Então, nosso corpo reage às situações externas. Então, essa relação faz com que a gente entenda que a vida pode ter origem sempre com dois lados, os opostos. Se eu estou bem, está tudo bem. Mas tem dia que eu não estou bem. Então, ou seja, se existe o bem, tem dia que eu não estou bem. Se existe o claro, existe o escuro. Se existe a noite, existe o dia. Tem alguma coisa que a gente possa lembrar aqui que não tenha a dualidade? Que não tenha os dois lados? Tem alguma coisa que a gente pense que não tenha dois lados? Se a gente... Não tem. O alto vai ter o baixo. O magro vai ter o gordo. O grande vai ter o pequeno. O rico vai ter o pobre. Não tem. A vida é dual. Portanto, se a gente dorme, é uma coisa. Se a gente não dorme, a gente tem insônia. Bom, então você tem que resolver o lado que está com problema para você chegar no outro. Mas é simples? Não é. Se fosse, nós teríamos caminho para tudo. Caminhos pode ser que a gente tenha que desenvolver. Mas nisso nós já sabemos que existe. Então não tem como negar. Tem saída para tudo. Às vezes não é do jeito que a gente quer. Mas então vamos lá.
O que é essa coisa de pensamento místico? É quando a gente transcende a razão. Poxa, eu tenho diabetes, vou ter que tomar insulina. Será? Nossa, eu tenho esclerose lateral amiotrófica, vou passar por isso. Será? Não. Então, é transcender a razão. É saber que nem sempre o que está estabelecido, você vai passar por aquilo. Depende da atitude que você vai ter. E tomar e conduzir o seu hábito de vida. Então, o místico é aquele que transcende essa razão lógica. Todos nós podemos ter essa atitude mística. Encontrar o divino. Encontrar essa partícula que faz com que a gente pense diferente, acredite em situações diferentes e viva isso de verdade. Acalmar a mente. Nós estamos acostumados a acelerar tudo, a fazer tudo de qualquer jeito para simplesmente ocupar um vazio que a gente tem. Acalmar a mente, muitas vezes, é a resolução de grandes problemas emocionais e físicos. Tá? Que os psicólogos, as psicólogas sabem, indicam para a gente pensar, raciocinar, refletir, trabalhar a introspecção, ao invés de só falar, de só dar para os outros. Precisamos trazer para dentro de nós. E é isso que vai alimentando o nosso corpo. A gente vai chegar a isso na matéria, a gente vai explicar isso fisiologicamente. Então, tranquilizar, né? Não julgar, ter empatia. O que tem a ver? Tudo. Isso adoece quando a gente não trabalha isso. Né? Olhar as coisas com mais beleza, deixar de se cobrar tanto. A gente passa por aqui, vê um monte de girassol, tem gente que não viu. Olhou, mas não viu. Não dá valor ao belo, não sabe apreciar uma arte, vai no cinema, não curtiu, parece que foi no mercado, vai no mercado, acha que está na feira. É sentir o ambiente. A gente vai passando, vivendo 80 anos e não se percebe. Aí vem Alzheimer, a área que eu estudo na endocrinologia. Os nossos hormônios mudam totalmente. Tem gente com Alzheimer começando com 34 anos. Como pegar uma pessoa de 30 anos com Alzheimer, gente? Um jovem para viver a vida. Uma pessoa de 80 anos não podia ter Alzheimer também. Não é a velhice que traz a doença. É o hábito de vida que traz a doença. É a maneira que a gente conduz as coisas. É a relação que a gente tem com o meio. Então, situações nossas, como seres humanos, nós podemos transformar isso se quisermos. Né? Então, transcender a razão, amar, transformar o nosso meio. Isso também está num pensamento taoísta, né, que a gente chama, que medicina chinesa vem do Tao, né, vem do pensamento taoísta, que é o quê? É a maneira de você conduzir a sua vida além do limite que colocam para você. Se disseram para você, você só pode ir até aqui, o pensamento de transcender é falar, será? Eu acho que eu posso ir um pouco mais. Né? É se permitir ir mais além. Tá? É esse o pensamento. Então, lá atrás, há muito tempo, os teóricos, lá, como Lao Tse, chamam isso de partícula divina. Então, que é o caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Dá para fazer diferente. Equilibrar as coisas. Não sofrer tanto. E nem se deixar ser tão coitado também. Né? É o meio. Capacidade do homem de se ressignificar, de ter resiliência. Resiliência é a capacidade de a gente se colocar numa situação difícil, se refazer e voltar a ter paz. Isso é resiliência, né? Por isso que a gente tem condições de pensar que na vida não tem, você não consegue encontrar nada que diga, olha, isso não tem o oposto. O bem tem o mal, não é verdade? Tudo tem dois lados. Por isso encontrar esse caminho do meio. Nem uma coisa, nem outra. Nem tanto o peso. Então, para a gente começar a explicar essa ideia que leva à saúde e à doença, antes eu vou mostrar alguma coisa mais palpável, que é falar do dia e da noite, que é algo que a gente já tem mais clareza, e depois a gente coloca isso aí dentro de uma área mais de saúde. Quando a gente tem esse pensamento, a gente está saindo da caixinha porque a gente está falando de medicina chinesa. A gente está falando de filosofia, e eu também não estou trazendo nada da psicologia. Não sou psicóloga, nem filósofa. Né? Sou profissional, fisioterapeuta da área da medicina chinesa. Então, eu tenho que pensar como pensam, né, os médicos dessa área. Demora a chegar até esse pensamento, porque você leva cada porrada. Você chega numa sala de alunos da medicina do primeiro ano, para eles entenderem que eles estão transformando a vida deles. Né? São médicos que estão se formando.
porque eles precisam tratar de pessoas, mas antes eles têm que se cuidar. A gente vê várias pessoas desistindo do curso de medicina, porque sentem dores, porque sentem angústias, sofrem com depressão, não chegam na aula no 5º semestre. E como é que cuida de uma pessoa? Então, trazer esse pensamento para a gente, colocar isso na vida, é algo urgente. A gente tem 2 lados, assim como tudo nós falamos, não é verdade? Pois é. Esse tipo de pensamento, na medicina chinesa, a gente chama de yin e yang. O frio e o calor, os opostos. Então, a gente tem, só para trazer no contexto mais diário, né, o cotidiano, depois até a gente entrar na saúde, só para a gente lembrar disso. Tudo que é yin vai estar relacionado ao frio, à noite. Vejam as relações entre as coisas. O frio à noite, capacidade de conservar, né? Está dentro, está interno, está no recolhimento, é algo material, como os hormônios, os ossos, toda a estrutura física, tudo isso que é matéria, né? O yin, ele é lento, mas é um lento saudável, está realmente relacionado à parte inferior do corpo, é da cintura para baixo, está relacionado ao sangue e aos líquidos corporais. Isso é yin. Vamos pensar no yang, que é o oposto disso. Lembre os opostos. Calor é o dia, é a expansão, é o lado de fora, né? É o imaterial, são as emoções e tudo mais. É o rápido, mas é um rápido também saudável. É a parte superior do corpo, é da cintura para cima, cabeça, parte mais yang, pé, parte mais yin. Os pensamentos e a energia do seu corpo. A energia é um negócio que não tem como, eu tenho que ir pela filosofia. Não. Energia é o seguinte, eu posso vir aqui, a Élica me falar, Cida, fala aí, que vai começar. Eu, obrigada, Élica. Oi, pessoal. Próximo. Isso é uma energia. A outra é alguém que se apresenta e fala, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, como é que você está? É uma outra energia. Isso é energia. É a maneira em que você se coloca na vida. Então, energia é isso, é a maneira que a gente está relacionando ao ambiente, para a gente poder não ter nada de, o quê? Pensamento místico, tá bom? Desmistificar, nesse caso, essas coisas de energia, que fala que tem que acreditar. Não, não tem. É isso que a gente fala, maneira que a gente se coloca. Então, vamos lá. Vamos começar a pensar isso agora no nosso contexto. Se de manhã eu acordo... Lembra que a gente falou que o yang é da cintura para cima? Eu acordo, eu estou bem, a minha circulação está levando para a cabeça, porque o yang está para cima, então eu acordo. Eu acordo, durante o dia, está tudo certo, tenho saúde. Se durante o dia, que é o momento que nós temos aí a expansão, o amanhecer, eu estou dormindo. Acordo lá para o meio-dia, 13h. O que aconteceu com a minha energia no período da manhã? Ela está onde? Parada dentro de mim na cama. Está sem circulação. Diferente de quando eu estou à noite. Se à noite eu me recolho, eu fico mais ok, eu vou começando a relaxar, eu vejo, né, todos os meus órgãos relaxando um pouquinho, parando, eu fico em paz e durmo bem. Agora faz o contrário. Coloca tudo o que você tiver ali para assistir, coloca um filme que você é aquele lá, que vai te tirar do sério, vai te virar à noite, você vai ficar pensando não sei o que lá, ou está na hora de ler, está na hora de falar, você tem uma briga, ou seja, a tua circulação, que deveria estar diminuindo, internalizando, ela está no auge. Não tem uma boa noite de sono. Não tem um relaxamento. Isso a gente está falando só de sono. Que quando a gente começa a olhar quais são os órgãos que atuam e os horários, a gente começa a perceber. Você está sempre assim? Você sempre não se permite dormir direito, ou entrar num sono mais tranquilo, relaxar, se permitir relaxar, mesmo que você não faça nada. É a noite, é o momento, é a introspecção. Não é dia, expansão. Você se permite isso? Não, tenho dificuldade com isso. Então, tá bom. Então, a gente já pode dizer, você vai ter frio nas pernas, se não tem, vai ter incontinência urinária. Se for mulher, tem uma dificuldade na parte menstrual e ginecológica, tem cólicas e dores na região lombar. Aí você fala, nossa, mas como você sabe disso? Porque é simples. Isso é lei. Lei não se mexe. Lei segue.
A lei dos órgãos internos é isso, é respeitar essa dualidade. O que é dia a dia, a expansão está na hora de trabalhar, levantar. Não vai ficar dormindo. Agora, se você vai fazer o inverso, teu corpo não está entendendo aquela relação. Nós temos uma relação direta com o ambiente. É ou não é? Esse respeito ao ambiente faz com que a gente tenha saúde e longevidade. Ah, mas eu troquei a noite pelo dia. Não tem problema nenhum. São escolhas. Na hora que você perceber que você se cansa mais do que qualquer pessoa da sua idade, faz menos coisas, está com mais dor, já começa com dificuldade visual, glaucoma, com uma pessoa que não tem problema nenhum, guarda muito as emoções, começa a ter pavio curto para qualquer coisa, começa a te chamar para sair, você não quer ir porque você prefere ficar em casa. Cuidado. O que pode estar acontecendo? Horário trocado dos órgãos. Você simplesmente deveria estar dormindo na hora que realmente se dorme, acordado na hora que de repente tem que acordar. Mas não tem problema. Hábitos de vida ou situações que não dá para mudar agora. Mas o importante é a gente saber que isso vai influenciar a sua vida, sua saúde e tudo mais. Porque os nossos órgãos, como nós somos seres que se relacionam com a natureza, nossos órgãos entendem as horas, por incrível que pareça. Tem o horário correto que, na fisiologia, o sangue se recolhe. Por que a maioria dos AVCs tem, depois de alguma necessidade emocional, uma briga, não sei o que lá, vai acontecer entre 1 e 3 da manhã? E os problemas cardíacos sempre das 18 às 21 horas. A maioria das vezes. Pelo horário da circulação interna do sangue. E isso acontece com uma coisa que não é o momento de agora, acontece através da teoria de canais meridianos. Dentro dos nossos órgãos existe alguma coisa que se comunica. O coração está sozinho ali, fazendo a função dele, liberar sangue pelos vasos e as artérias, está tudo bem. Não, ele tem que ter uma relação com o rim, e tem uma relação direta. Pessoas que guardam as emoções, não externalizam. Não pode matar o chefe, não pode matar ninguém. Você não externaliza aquilo lá. Você guardou para você, primeira coisa que vai acontecer. Cistite nas mulheres, muitas vezes. Incontinência urinária. Dificuldade, muitas vezes, né, constipação, diarreia. Qual a relação disso? Edema nos membros inferiores. Frio nos pés. Vai relacionando as coisas. Não tem. É só você entender a relação. Nós somos totalmente interligados. Coração tem a ver com o pulmão? Tem. Quantas vezes a gente pega paciente com dificuldade respiratória e você vai ver que uma noite antes, ou 3 ou 4 dias antes, tudo depende de cada um, o que aconteceu? Tive uma discussão. Ou tem pessoas que nem lembram, já faz tão parte da vida você discutir, brigar na sua casa, que você não lembra mais. Aí você chega para atender e fala, não teve nada que aconteceu, que você piorou da respiração, o Eduardo Vital foi lá, resolveu teu problema lá no ventilador, você continua ruim? Não teve nada que você fez? Não, não teve nada. É tão normal você discutir com o outro que você não percebe que aquilo é um fator que levou a você ter problema respiratório, ou piorar a sua respiração. Então, os órgãos reconhecem os horários do funcionamento, porque nós temos uma relação direta com a natureza. Isso aqui a gente teria que ter um tempão, né? Vamos ver isso aqui, então, na área da saúde? Como é que a gente está? Já dei uns pitacos, mas vamos lá. O INA, tudo que é material, que a gente viu, matéria, formação diretamente de órgãos, vísceras, hormônios, ossos, toda a nossa estrutura física. Se a gente tem um IN não tão sadio, nós vamos ter mais problemas na nossa estrutura física. Órgãos, vísceras, células, sangue e líquidos. Tudo que é material. Por ser IN, então, o frio. São pessoas que vão ter movimentos lentos, reduzido, pele fria, recolhimento. O recolhimento saudável é importante, é o que a gente falou. Tem que recolher, tem que parar, refletir um pouco, pensar na vida. Mas tem pessoas que se recolhem demais, não acordam e entram no quê? Na depressão. Pessoas que se recolhem demais, está ali naquele movimento parado, a tendência é ter dificuldade de relacionamento, alteração de humor, aí vai entrar nas grandes medicações que têm a ver com estabilização de humor. Tudo porque já começa a ter frio interno. É uma linguagem que a gente não vai entrar aqui, que é um negócio meio estranho, realmente, mas são pessoas que têm uma tendência a uma tendência a frio, né? Então, se recolhem mais, são mais introspectivas, têm uma fragilidade interna nos órgãos, qualquer coisinha pega uma gripe, uma rinite, uma sinusite, pode mudar o ambiente, está calor, a pessoa está vestida com uma blusa.
São comportamentos que a gente vai olhando e a gente vai vendo se a pessoa tem uma tendência yin e yang. E tem que equilibrar isso aí, porque são os opostos equilibrados que levam à saúde. Os opostos que estão desequilibrados levam à doença. O desequilíbrio vai dizer que doença se tem de acordo com o órgão que está desequilibrado, que a gente tem como saber. Então, a capacidade de conservar é yin. Então, a parte inferior do corpo é a yang. Então, as deficiências de yin, a gente vai ver na parte alta do corpo. Lembra que tudo é oposto? Sempre que a gente tiver uma deficiência de yin, a gente vai ter uma na parte alta do corpo. Por quê? Quando a gente não tem essa introspecção, né, esse equilíbrio, quem sobe é o calor. Você não tem o yin, então você não tem o frio, vai ficar o quê? Com calor excessivo. Então você vai ver o quê na pessoa? Insônia, zumbido, inquietude, tontura, porque não tem o yin equilibrado. Está com excesso de calor. E aí a gente vai vendo, tá? Metabolismo lento, tudo mais, tá bom? Yang é exatamente a mesma coisa, só que do lado agora do calor, do que é mais quente do nosso corpo. Então, o yang não é o imaterial, diferente do yin, que é matéria? Pois é, então o imaterial são pensamentos. A gente teve uma listinha que a gente passou antes. Se eu sou uma pessoa que penso muito, trabalho muito, sou um paciente ou sou um cuidador, familiar, estou em casa, penso muito, trabalho muito. Se eu penso muito, eu acelero a minha mente. A mente está ligada diretamente ao coração. Agita, então, o coração, e tudo que agita o coração precisa de sangue. Então, aumenta o consumo de sangue do nosso corpo. Dificulta a capacidade do quê? Da gente ter o autocontrole. Então, não se produz matéria. Quem pensa muito, não toma cuidado nisso, resseca o corpo, porque consome o sangue. O hemograma pode estar normal, mas é uma pessoa que tem pele seca, queda de cabelo, taquicardia, boca seca, aumenta a salivação, não controla lá no ventilador, porque a saliva começa a ser espessa. Então, a gente consegue entender o porquê que está acontecendo com aquela pessoa. Excesso do quê? De calor. Precisa o quê? Dar uma baixada, pensar, diminuir isso aí, tá? Resseca os líquidos corporais. Então, a gente aquece. Então, com o frio descontrolado, eu posso ter também incontinência urinária, edemas nas pernas, dores lombar. Não é isso que a maioria das vezes a gente vai para tratar de uma pessoa? Corpo pesado. Quando não tem muitos outros sintomas, que aqui não deu para ver. Tá? Então, aqui é mais ou menos um resuminho. Então, será que uma pessoa já com alguma fragilidade interna, não importa qual, em seu ambiente, pode, de repente, ela sentir que ela pode ter uma melhora ou uma piora do seu quadro clínico? O ambiente pode influenciar isso? Se ela já tem uma fragilidade interna? Sim. E o que a gente fala? Pacientes que estão com muito calor, não ligue o ar gelado da sua casa. Você vai entrar no outro oposto, que é o quê? O excesso de frio. Daqui a uma semana que você fica direto com o ar-condicionado ligado, você tem edema nos membros inferiores. Você vai fazer uma manobra, uma fisioterapia, um negócio. Você não tinha edema semana passada. A pessoa ficou o tempo inteiro ligada no ar-condicionado. Não tem um monte de gente ligada no ar-condicionado que a gente vai na casa? Um monte. Mas eu sinto calor. Então, temos que controlar, diminuir o yang e não ventilar. Isso é interno. É o controle interno, não externo. Então, é algo que a gente tem que ver. Pensamentos diretos, a gente não dorme porque a gente está refletindo. Escolha um horário para resolver algumas questões. Não é à noite a gente tem que internalizar, ficar mais calmo e dormir. Tá? Então, onde estamos, onde frequentamos, o que assistimos, tudo isso muda a circulação interna do sangue, altera as nossas condições de yin e de yang. E, para ir encerrando, porque tem mais coisa aqui, mas já estou no horário, a Érica falou, tem um pensamento que é exatamente da tradição da medicina chinesa, que diz assim, a leitura excessiva lesa o sangue. Lembra que a gente falou? A leitura está ligada ao cérebro. A leitura excessiva lesa o sangue, porque a gente precisa subir com o sangue para a cabeça para poder orientar os pensamentos, manter a leitura. Então, você tem que tirar de algum lugar. Então, não tem de onde vir de fora. A gente tira de dentro da gente, tudo isso aí. É ou não é? Você vai tirar de um canto e vai passar para outro. Então, são escolhas. Leitura excessiva leva ao sangue.
O excesso de ficar deitado lesa o Ti. Ti é energia. Você fica muito tempo deitado, você começa a querer ficar mais tempo deitado. Você gera uma apatia já, né? O excesso de ficar sentado vai lesar os músculos. O excesso de ficar em pé vai lesar os ossos. E o excesso de andar vai lesar os ligamentos. Você vê, é uma coisa simples, mas é algo que a gente identifica aí, doenças. Tá bom? E tudo isso é feito por uma metodologia que a gente chama de canais, que é o que a gente falou. É uma rede interna, cada canal tem um órgão que está ligado a um órgão e uma víscera. Tem que parar um pouquinho, teria que estudar isso aqui com mais tempo, para a gente poder explicar melhor. E para a gente começar a só, né, relacionar isso num contexto mais do nosso dia a dia, pega uma pessoa com uma dor de cabeça e vai dar uma medicação para ela e vai dar a mesma medicação para o outro. A dor de cabeça de um pode estar ligado a fatores emocionais, de contrariedade, tenho dor de cabeça de manhã, aí o que você faz? Não, aí eu descanso e está tudo bem. Tá bom. Eu tenho dor de cabeça, por exemplo, ligada ao baço. O que ele vai acontecer? Ele vai dizer, sempre que eu almoço ou como alguma coisa, vem uma dor de cabeça depois. Eu sinto a cabeça pesada e tudo mais. É o mesmo remédio? Não é. Os fatores que causam a cefaleia, a dor de cabeça, é diferente. E para cada um é de um jeito, né? A gente precisa perguntar isso. A localização da dor também. As dores, elas podem ser por uma deficiência de energia, que pode dar o quê? A pessoa não ter fome, não ter sede. Tem a ver? Tem a ver. Se você perguntar e der um remédio para ela só por conta da dor de cabeça e não perguntar isso, volta a dor de cabeça, não resolve. Então, pergunte, você tem sede, você tem fome, você sua espontaneamente? Como é que está o seu cansaço? Porque você já vai direcionando que tipo de dor que você tem que resolver. Porque as deficiências de Yang, que a gente falou, vai ter sinais de frio. Incontinência urinária, depressão, apatia, pés e pernas frias, cansaço, dores nas pernas. Você vai tratar essa pessoa com dor de cabeça diferente. Aí você tem aqui deficiências de Yin, vai ter sinais de calor, de ansiedade, de insônia. Deficiência de sangue, hemograma, ok, viu? Não tem alteração nenhuma. Está tudo bem, lá os índices, tudo certo. Mas tem alteração de deficiência de sangue, que vai ter o quê essa pessoa? Visão embaçada, memória fraca, queda de cabelo, cansaço, face opaca, pele seca. Isso tudo, e ele também, por acaso, tem dor de cabeça, que você veio me ajudar. Então, você vê a diferença que é. Aí você tem que mudar o quê? A alimentação dela. Tá bom? Então, pessoal, meu tempo acabou, eu vou deixar aqui que nós temos circulações internas. Nosso sangue precisa ser levado em consideração em todos os momentos quando a gente pensa em medicina chinesa. A relação nossa com o ambiente externo é muito importante, e principalmente as mudanças de hábito. O que a gente tem que levar em consideração para melhorar todo e qualquer sintoma, seja ela na esclerose lateral amiotrófica ou qualquer outra situação que a gente tenha como cuidador, como familiar, não importa, a gente não está trabalhando doença nenhuma aqui, não existe doença na medicina chinesa. Existe a desarmonia dos órgãos internos, que leva ao quê? A uma doença que tem sinais e sintomas. Isso é síndrome. Conjunto de sinais e sintomas que leva a esse determinado quadro. Temos que regular tudo isso através de mudanças de hábito, realmente se relacionar com os horários corretos, acordar mais cedo, tomar um café da manhã, como a gente já ouviu falar, como rainha, como rei. Porque a gente precisa dessa alimentação no horário do baço, no horário do estômago. Não é à tarde no horário do coração. No horário do coração, que é mais tarde, você vai ter outras coisas para você comer. Você vai ter o quê? Mal comeu, você já está parecendo que já está com o estômago desse tamanho, aí você toma um copo d'água, parece que está encharcado. Então, você tem outras sintomáticas. Seguir certinho. Café da manhã de almoço, café da manhã de rei e de rainha, almoço de princesa, de príncipe, e jantar de mendigo e de mendiga. É isso que é a longevidade, é isso que a gente segue. Meditar não significa a gente parar para ficar olhando a estrelinha, o quadro azul e o branco. É isso que a gente fez aqui. Para um pouco, sente seu corpo, respira e se permite se perceber no ambiente. Que a gente vai direcionando e vai melhorando. Vai tendo longevidade com saúde. Muito obrigada pela atenção, viu? Obrigada. Obrigada, Cira. Estava uma delícia. Pena que o tempo